Oiê, eu me chamo Ingrid, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trago um pouquinho sobre minhas leituras, sobre minha rotina, então funciona quase como que um diário. No vídeo de hoje, eu vou fazer algo que basicamente todas as pessoas que são booktubers que eu sigo já fizeram em algum momento, pessoas também que têm livros, enfim, que é montar o meu carrinho de leitura. Existem alguns motivos pelos quais eu quero fazer isso, mas um deles é que eu trouxe até no último vídeo, eu tô montando minha lista de leitura, então eu quero que esses livros que eu os físicos, né, obviamente, que eu quero ler, que eles fiquem de uma forma mais acessível aqui no meu escritório, e também porque eu tenho, daqui a pouco eu vou mostrar, mas eu tenho apenas uma estante de livros que está abarrotada de livros, e não são todos livros meus, enfim, aqui em casa meu noivo também coloca os livros que ele tem. 90% são dele, tá? Eu acho que o carrinho é uma boa opção. Primeiro porque eu não achei ainda a estante do modelo que eu quero. E também porque eu queria algo diferente do que eu vejo na internet. Eu queria uma coisa mais personalizada. Eu queria, de fato, fazer um móvel modulado. E por enquanto, não tá dentro das prioridades e do orçamento, assim, que eu posso fazer isso, sabe? Então, bom, é por esse motivo que eu vou montar o carrinho hoje, eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ser. Esse daqui foi um carrinho que eu comprei lá na Shopee, e se eu não me engano demorou mais ou menos uma semana e meia pra chegar. Acho que foi até rápido, eu comprei e não fiquei o tempo todo olhando, chegou hoje e aí eu já vou tentar montar. Suponho que vai ser uma montagem tranquila. Então, se eu conseguir montar hoje, eu monto hoje, senão eu gravo depois e mostro pra vocês. E é isso, antes de fazer essa montagem, mostrar pra vocês, eu gostaria de pedir que vocês dessem um like nesse vídeo, comentassem aqui embaixo também, à medida que vocês forem assistindo, o que vocês acharam, enfim, e que compartilhem com pessoas que vocês acham que possam gostar desse tipo de conteúdo, que pra mim é muito importante. Obviamente eu tenho feito isso como um hobby também, compartilhar aqui, mas é muito bom também ver o feedback das pessoas, eu não vou mentir quanto a isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que é a minha estante que eu acabei de falar, só um minuto. Essa daqui é a minha estante de livros. Ela tá pedindo assim, socorro, porque realmente tem muitos livros e estão muito desorganizados, né, e aí não cabe tudo. Finalizei a montagem, eu tinha até prendido o cabelo porque estava... eu fiquei com calor durante o processo, e é isso. Eu gostei, tá, de tudo que
assim, da forma que foi intuitivo montar o carrinho. Eu só acho que ele tá meio bambo, sabe? E aí eu não sei se foi porque eu não apertei direito as rodinhas. Na verdade não tá bambo não, ele tá... Vixe, acho que eu fiz alguma coisa errada. Ah, ele tá meio assim, sabe? E eu acho que são as rodinhas que estão deixando ele assim, meio caído pra aquele lado. Acho que eu vou ter que mexer nisso. Mas a impressão que eu tenho é que ele tá todo meio desnivelado, sabe? Talvez sejam as bandejas. Deixa eu ver se assim melhora. Ainda tá um pouquinho. Bom, eu vou tentar consertar isso. Deixar as bandejas um pouquinho mais retas, menos tortas. Mas no mais, assim, foi bem fácil de montar. Eu vou ver se eu consigo ajeitar esse aqui agora. As rodinhas são bem boas, tá vendo? E aí eu já trago os livros pra cá. Basicamente, as peças vieram todas certinhas. E eu só não entendi, talvez seja por isso que ele esteja desnivelado, o porquê que vieram essas peças aqui, ó. Todas elas, eu não usei nenhuma. Mas no manual... deixa eu pegar aqui no chão. No manual não deixa claro pra onde colocar, entendeu? Então eu coloquei no lugar que, na verdade, eu não usei. Então, é isso. Ficaram essas peças. E aí eu não sei bem o que eu vou fazer com elas. Nada, né? Pelo jeito que sobraram é isso. Eu não vou desmontar o carrinho todo só pra colocar isso. Porque assim, não é um processo muito difícil. Mas também é meio chatinho de fazer, sabe? Você tem que... E ainda tenho que consertar aqui, porque eu acho que ele tá meio... Não vai ficar legal se eu deixar assim. No mais, vieram as peças certinhas. Ele vem parafusinhos assim, ó, pra você ir encaixando. Acho que deve ter ficado claro no vídeo. Pra você ir encaixando e apertando com esse bichinho aqui. E aí, eu fiz todo esse processo. E aí, ele vem até as ferramentas, ó. Ele vem, tipo, essa chavezinha de fenda que eu fiquei num ódio imenso, porque toda hora ela caía da minha mão no chão. E como já tá à noite, eu tenho dó dos meus vizinhos. Assim, não tá muito tarde, mas ainda assim, né? Pai, ia ficar escutando barulho e, do teto. E veio também essa chavezinha. Ah, eu não sei como é que eu chamo essas duas, mas assim, essa daqui também veio pra ficar apertando. E aí, em um determinado momento, eu consegui usar as duas ao mesmo tempo pra conseguir apertar mais os parafusos. E aí ficou legal. Seguinte, o carrinho venceu pra mim. Ele continua bambo, como vocês podem ver. E eu vou atribuir isso ao fato de que ele tem esse trem aqui e é por isso que ele tá bambo. Por conta desse negócio, tá bom? Então, assim, se tiver uma ressalva com relação à compra, talvez essa seja uma outra. Porque eu não consegui consertar, mas aí talvez seja incompetência minha. Então, vou tentar mostrar aqui como que ficou mais ou menos a arrumação do carrinho. Ele tá sem rodinhas agora, porque não tava funcionando com as rodinhas, infelizmente. E daí eu decidi deixar sem as rodinhas. Não era o que eu queria, mas era o que eu estava tendo. E ficou assim, deixa eu só virar aqui a câmera. Aqui nessa primeira fileira eu deixei os livros que eu quero ler. Tem dois deles que eu já iniciei a leitura em outros momentos, mas ainda não finalizei. Na verdade, a leitura tá parada tem um bom tempo. Nesse segundo cesto, eu coloquei essas duas HQs, esses 3 livros que eu não li também ainda, que é a da Mary Stewart e Jogos Vorazes, o box, que esses aqui são do meu noivo, estavam na estante,
E aí eu trouxe pra cá porque são livros que eu tenho interesse de ler minimamente. Esse daqui eu não tenho certeza, tá? Essa trilogia aqui eu não tenho certeza se eu quero ler, mas ele disse que é muito a vibe das coisas que eu gosto, então talvez seja uma boa leitura. Jogos Vorazes, eu já assisti os filmes, acho que eu vou gostar da história contada nos livros, já que eu gosto também da adaptação. A gente tem aqui Fogo e Sangue, do George R. R. Martin. Esse eu tô lendo. Na verdade, eu dei uma pausada na leitura porque eu queria finalizar a última carta. E como eu já praticamente finalizei, eu vou voltar para a leitura dele essa semana, muito provavelmente. Já aqui, deixa eu só tirar esse trem. Aqui ficaram esses 3 livros que eu tenho físicos que eu já finalizei a leitura. Inclusive, todos eles foram esse ano. Sombra e Ossos, da Leif Bardugo. E ele também é uma saga. Eu comecei a ler o segundo no Kindle e ainda não terminei. Não sei se eu vou continuar. Mas enfim, eu gostei até da leitura dele. Eu achei o universo bem rico também. A história é bem legal. Ele tem uma adaptação na Netflix, que eu também assisti, mas é um pouco diferente, tá? Do livro. Orgulho e Preconceito, tem um vídeo no canal que eu falo um pouco dele, é o meu preferidinho. E O Cavaleiro dos Sete Reinos também, que é do mesmo universo aqui de Game of Thrones, né? Ele é muito bom e eu sou apaixonadinha nessa capa dele, enfim, na história. Nossa, aqui tá meio sujo. Aqui embaixo eu deixei assim, basicamente coisas de apoio. Eu tenho aqui livros de estudo, que pra falar a verdade eu não consumo muito conteúdo deles. Power BI e Storytelling com dados, esse daqui foi um presente. Tem a minha bolsinha da câmera, algumas agendas e bloco de notas, enfim, o estilete. E aí eu deixei essas coisas aqui. Nessa primeira eu também acabei deixando o tripé, que é um tripé bem basicão, comprei na Shopee, e ele não presta muito não. Você coloca a câmera, o celular, ele trema, ele não tem muita estabilidade. Mas eu vou continuar usando por enquanto. Aí voltando para pro primeiro cesto, eu quero falar um pouquinho dos livros, mas a maioria deles aqui eu fiz unboxing no último vídeo do canal. E aí, alguns deles que eu deixei aqui nesse primeiro foram livros que eu tirei também da estante e acabei colocando. Eu vou começar, na verdade, por aqui. O primeiro é esse, do Machado de Assis, Dom Casmurro. Pra te falar, assim, pra ser bem sincera, eu nunca tinha feito a leitura. Então, é um dos motivos pelos quais eu coloquei ele aqui. Acho que vai ser interessante. Aí, também tem esse, que é Irmão Negro, do Valcir Carrasco. O bom é que ele dá uma diversificada, né? Eu tinha colocado esse daqui da Clarice Lispector, que é nacional também. E aí, eu acho que era um dos poucos que tinham aqui que eram nacionais. Então, eu acabei escolhendo lá da estante de livros alguns que eram nacionais também. Deixa eu ver. Tem Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E aí, assim, pra falar bem a verdade, eu coloquei os que eu tenho interesse, mas eu não tenho certeza se de fato eu vou colocar na minha TBR, assim. Eu não tenho certeza qual vai ser a prioridade, nem nada nesse sentido. Esse outro aqui, o meu noivo disse que eu vou gostar da leitura. Fahrenheit 451. Eu não tenho certeza, mas ele me deu uma sinopse sobre o livro. Eu já ouvi falar dele também, mas nunca tive me interessado para fazer a leitura. Tem esse daqui também que ele me deu de presente. É um livro liberal, então talvez eu não leia, tá? Mas é um livro liberal que fala sobre pessoas negras e muito norte-americanizado, eu imagino. Mas ainda também não tenho certeza, eu não cheguei a ler de novo a sinopse dele. E aí, como é um livro em inglês, é bom também para eu praticar, né, o idioma, mas também não tenho certeza qual que vai ser a ordem de prioridade para ele, porque já tem alguns anos que ele está ali naquela estante e eu nunca tinha pego ele para ler. Eu vou só colocar de volta aqui para eu não bagunçar
o que eu arrumei. Dos livros que eu havia falado, que eu já iniciei a leitura... Ai, meu Deus, calma. Ai, tem o meu ursinho e uma vela também. Essa vela aqui, ela é bem cheirosa, mas ela, assim, eu não consigo, o pavio dela é muito esquisito, e aí me dá muita agonia, porque ele não derrete todo, então eu parei de usar, mas ela é muito cheirosa. É de... Eu acho que é isso mesmo, jasmim, lily e jasmim. Então, pra mim tem mais cheiro de lavanda do que... E aí eu não sei se eu tô... Enfim, comprei esse daqui na Daiso. Eu achei o potinho bem bonitinho, mas infelizmente a vela não presta muito não. Os que eu havia falado, que eu já tinha feito a leitura, é esse do Trevor Noah, Nascido do Crime. É um livro muito bom e eu já tô praticamente mais da metade dele. É um livro muito legal de se ler, a leitura muito fluida. Trata sobre assuntos muito densos também, mas de uma forma muito leve. Ele conta a história de vida dele lá na África do Sul, enfim. Eu acho que ele cresceu na época do Apartheid, ou já no finzinho ali do Apartheid. Então é bem interessante. Tem o da Maya Angelou, que eu gosto bastante da leitura, eu acho que é importante, deve ser feita. Porém, eu decidi parar porque, mais uma vez, é uma leitura muito densa, mas tem uma lista de gatilhos muito grande, tanto com relação a racismo, violência sexual, enfim. Então, eu dei uma pausa porque não estava muito na vibe de ler. Aí, esses outros que eu pulei são os que... Ah, não, tem mais esses dois aqui que não estavam no unboxing. Eles chegaram essa semana, tá até no plástico ainda. A Cabeça do Santo, da Socorro Alcioli. Eu quero muito fazer essa leitura por tudo que eu já vi na internet. E O Lamento dos Rios, que eu não lembro de onde eu tirei, tá? Mas eu acho que é uma fantasia, por isso que eu quis comprar pra ler. Aí agora eu tenho que voltar ele pra cá. Deixa eu ver qual que é esse. Ah, tá. E aí esses dois ainda estão no plástico, eu vou deixar um pouquinho, depois eu tiro. Uma coisa, uma outra ressalva, meu Deus. Fica assim, cara. Pronto. Uma ressalva sobre essa estante é que essa estante não, esse carrinho, esse cesto, ele tem essa redezinha. E eu acho que ela pode acabar estragando os livros com o tempo. Até se você for mexer e tudo mais, é bom não arrastar. Às vezes acaba que acontece de eu acabar fazendo isso. Mas para não estragar, o interessante seria não fazer isso, né, de arrastar ele. Um outro, eu acho que esse é o último, é O Homem que Mudou o Céu. Pelo que eu me lembro da sinopse que o meu noivo contou quando eu estava ali arrumando a estante, tem uma vibe meio sobre história e... Pelo que eu tô entendendo, tem alguma coisa relacionada à fantasia também, mas eu não tenho certeza. E aí ele disse que eu poderia gostar da leitura. E aí eu falei, tá bom, então eu vou colocar ele no carrinho, mas também não tenho certeza se vou fazer essa leitura não. Antes eu vou ler direito a sinopse. Obrigada por ter ficado até aqui me acompanhando a montar o carrinho e a organizar os livros. Comenta aqui embaixo se você já leu algum deles e se gostou da leitura ou se não gostou também. Dependendo do que você falar, isso pode até incentivar a minha ordem de priorização com relação à leitura deles. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!